membros do Governo, senhores deputados. Terminou ontem a quinta avaliação regular ao Programa de Ajustamento Económico e Financeiro a que Portugal se encontra submetido desde maio de 2011. Fruto da alteração e da deterioração das condições económicas internas e internacionais e das matérias que envolviam decisões que deviam ser tomadas, era esta a mais importante de todas as avaliações até agora realizadas. E a exemplo do sucedido em avaliações anteriores, Portugal obteve, uma vez mais, aprovação nesta visita regular da Troika. Pode ler-se no comunicado da própria Troika que, em geral, o programa continua no bom caminho. E foi reconhecido o trabalho competente que o Governo português tem tido nas diversas variantes do programa: a área orçamental, a estabilização financeira, a transformação estrutural da economia. E esse reconhecimento valeu a flexibilização das metas orçamentais. Déficit público de 5% do PIB em 2012, 4,5% em 2013, 2,5% em 2014. Uma flexibilização que, não tornando as coisas mais fáceis, que não torna, e todos sabemos disso, tem todavia o mérito de as tornar execuíveis. Para os mais distraídos, é bom lembrar que nem sequer um ano e meio passou desde que a assinatura por parte do então Governo do Partido Socialista em maio de 2001 do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro de Portugal, com a designada Troika, evitou a bancarrota do Estado português. A cada 3 meses somos visitados pela Troika. E para não entrar em bancarrota, para podermos satisfazer todos os nossos compromissos financeiros, é preciso ter avaliações positivas. Chegámos a esta situação fruto de anos e anos de políticas erradas e de uma trajetória de endividamento absolutamente insustentável. E agora o objetivo é sair deste estado de emergência financeira, económica e social em que ainda nos encontramos. É natural que diga ainda, porque nunca poderia ser em menos de ano e meio que se corrigem os desvarios acumulados durante mais de uma década. Mas o que é inegável é que em menos de ano e meio Portugal ganhou credibilidade junto dos nossos credores e dos mercados, como se prova pela queda que as taxas de juros têm tido, e ganhou também a possibilidade de ver flexibilizados os objetivos do programa a que estamos submetidos. Não estivesse o Governo a cumprir escrupulosamente o memorando de entendimento assinado em maio de 2011 e já há muito teríamos caído num abismo financeiro, económico e social, numa verdadeira tragédia de dimensões incalculáveis. Com isto, não estou a dizer que as coisas têm sido fáceis ou vão melhorar em pouco tempo. Não. Temos ainda um longo, difícil e penoso caminho pela frente. E tem havido dificuldades de todo inesperadas, mesmo surpreendentes, como a decisão do Tribunal Constitucional, que o Governo teve que ultrapassar, mas que criou um ruído perfeitamente dispensável e evitável e lançou a confusão generalizada, quer a nível interno, quer internacional, prejudicando, obviamente, o país. Da mesma forma, os riscos que enfrentamos não são pequenos. Desde logo, os relacionados com a evolução económica e social na Europa e também com os desenvolvimentos políticos em alguns Estados europeus. E a própria dimensão da recessão que agora se prevê para 2013. Ou o facto de sabermos que a dívida pública vai continuar a subir até 2014, devendo então, como assinala a Troika, começar a descer a partir daí. São riscos muito elevados e dos quais estamos bem conscientes. Mas, pergunto, qual seria a alternativa? Fomos conduzidos a uma situação em que tivemos que pedir ajuda externa, pedir um financiamento que já ninguém nos queria proporcionar. E sabe-se, Sra. Presidente e Srs. Deputados, quem paga, manda. Foi assim que ficámos à mercê das condições negociadas com a Troika em maio de 2011. Convém que fique claro, e nunca é demais repetir, não existe escolha além de nos desendividarmos e reformarmos o país. São muitas as dificuldades com que os portugueses se deparam e se vão continuar a deparar. E os portugueses têm sido verdadeiramente uns heróis, mostrando-se à altura de vencer o complicado desafio que todos temos pela frente, suportando as adversidades e os sacrifícios que são de todos conhecidos. Depois das medidas de austeridade de 2011 e 2012, avaliadas em mais de 9 mil milhões de euros, surgem-nos agora medidas para 2013, medidas novas e outras que já constavam do memorando original, de quase 5 mil milhões de euros. Sabemos que é brutal. São os impostos que sobem, vários impostos, incluindo IRS,
IRC, imposto de selo, imposto sobre os rendimentos de capitais, impostos sobre bens e património de luxo, entre outros. São as contribuições sociais que também sobem. São muitos os reformados alvo de uma sobretaxa progressiva. Também são cortes nas despesas salariais, em saúde, educação, nos apoios sociais. São cortes no chamado Estado paralelo, como as fundações, institutos, setor empresarial do Estado, parcerias público-privadas, rendas garantidas em alguns setores bem conhecidos. É uma extensa e duríssima lista de intenções e medidas que visam cumprir a nova meta orçamental para 2013 e repartir o melhor possível os inevitáveis sacrifícios por toda a sociedade. E isto, repito, para reduzir o déficit de 5% para 4,5%, posto que será necessário reduzir para 2,5% em 2014. Mas, apesar da dureza, creio que todos sabem que não havia alternativa, quer para recebermos o financiamento dos nossos credores, como para mantermos intacta a esperança de voltarmos ao financiamento normal e corrente no mercado de obrigações, possivelmente ainda durante 2013. Quero terminar, bem como para recuperar a nossa plena independência. Termino já, Sra. Presidente, uma última ideia para fazer referência ao papel importante que o Banco Central Europeu certamente terá neste regresso aos mercados. Finalmente, na semana passada, o BCE anunciou uma forma de agir como os bancos centrais mais conhecidos do mundo, através da compra de títulos da dívida pública até 3 anos, no mercado secundário e promovendo desta forma a estabilização financeira na zona euro e ajudando os Estados, sobretudo aqueles com maiores dificuldades e expostos à especulação financeira, a voltar a ter, como num passado não muito distante, custos de financiamento normalizados. É algo que há muito devia ter acontecido. Mas atenção, só os países que cumpram com sucesso os programas de ajustamento a que se submetam podem contar com o apoio e a ajuda do BCE. O que significa que também para poder receber esta ajuda, Portugal tem que continuar a cumprir com o programa a que se encontra submetido. Desengane-se, pois. Quem pensava que esta alteração importante na postura e na atuação do BCE significa qualquer alívio no processo de ajustamento por que estamos a passar. Pelo contrário, é até um motivo acrescido para que continuemos a cumprir o programa como até aqui. Sra. Presidente, termino. Ninguém pode estar satisfeito por lançar medidas duras e impopulares como as que conhecemos. Ninguém o faria se não fosse absolutamente necessário fazê-lo. Estamos certos que, apesar das dificuldades, os portugueses percebem o caminho que, em geral, não podia ser outro, apesar das incertezas e riscos que o futuro contém. Em particular, os portugueses percebem que não poderíamos voltar ao caminho que nos levou ao pedido de ajuda externa. Não seria dessa forma que alguma vez abandonaríamos a tutela externa à qual estamos submetidos. Isso é certo. Estou certo que os portugueses não consentirão. Muito obrigado.